Porque... E o que seria? Eu não sei se você quer entrar. Você falou... O que seria essa desconstrução? Você Não falou falar, não há um fala, tempo... mas- Desculpa, Fala, Brunão. não, Mas posso até falar. uma membra muito importante nossa aqui, Miriam Cavalcante, vocês conhecem? Ela falou sobre o que você fala sobre as coisas ordinárias. Né? Essa volta que você teve, essa dona de casa que você se prestou a ser. vivenciar mesmo, a viver essa fase. Eu não lembro quem, algum ministro, algum amigo estava comigo, a gente estava conversando sobre o ministério, sobre tudo, sobre a vida, sobre Diante do Trono. Falou, cara, foi o marco espiritual e tal. E cara, e continua, perdoa. Quantas pessoas passaram pelo Diante do Trono, formou e tal. Cara, e a Ana Paula continua nativa e tal. Como é que dá? Aí ele falou, cara, um dia eu estava com a Ana, falou assim, eu precisei me desapegar também de um passado glorioso e também para... Eu falei, cara, que sensacional. Tipo assim, eu falei, nossa, eu queria muito ter uma mesa para ouvir essas coisas. E quando você está citando, assim, cara, essas desconstruções, eu tenho certeza que tem alguma coisa relacionada a isso. Queria muito te ouvir, se você puder falar. Amém, claro. Foi muito difícil para mim abrir mão, por exemplo, da equipe. Né? Eu passei por 2 mudanças muito grandes de trabalho em equipe. E a gente vai aprendendo que a vida ela é feita de estações. E talvez por eu ser assim tão estruturada e tão querendo o controle, planejar as coisas, e muito responsável, querendo prestar contas a Deus, né? Fielmente daquilo que Ele me confiou. Então, eu sempre cuidei, pastoreei, sabe? Eu sempre amei assim as pessoas que Ele me confiou. Quando eu comprei uma casa, são muitos testemunhos que eu tenho para dar, nem dá tempo. Mas quando eu comprei uma casa, eu procurei uma casa que coubesse todo mundo. Uhum. Uma casa que a garagem se tornasse um estúdio de ensaio. Sabe? Não era algo só para mim. Então, aquelas pessoas, eu achei que elas estariam comigo para sempre. Né? Então, assim, eu tive pessoas que saíram da primeira formação por problemas de encaixe, de não concordarem com a visão. A gente sempre foi voluntário. Foi algo que Deus colocou muito forte no nosso coração, que os recursos do ministério... Eu descobri isso recentemente. Você acredita? Eu fiquei em choque. Eu falei assim, quê? Ninguém recebia? Falou, não. Era todo mundo voluntário. E a gente sempre deu ofertas para o pessoal, mas nunca o cachê era o cachê dos músicos ou dos cantores. Todo mundo trabalhava, tanto que a agenda era de fim de semana, a agenda era muito limitada. A gente também sempre valorizou muito a igreja local. E também, imagina, viajar com uma estrutura tão grande. Não era todo evento que podia levar o DT. A gente não viajava todo mundo, mas a gente viajava com uma amostra. Grande. Uma amostra da orquestra. Obrigada. Quando vocês entrevistam mulher, vocês têm que ter um lencinho Já aqui, né? deixa fixo, já. Obrigada. Mas aí... Eu sei que, por diversos motivos, tem pessoas que não concordavam, que queriam uma mudança. Eu me lembro que eu falei com um dos irmãos que não estava de acordo. Falei, olha, eu vou orar. Me dá 15 dias. Vou jejuar, vou orar. Como liderança, nós vamos jejuar e orar. Era eu, o Sérgio, a Zenete, o Gustavo. Vamos jejuar e orar. E vamos ver se o Senhor mudar a direção. Vamos mudar, vamos pagar todo mundo. Eu acho super legítimo. Também não é errado, não é pecado. Então, vamos orar. A gente tinha pessoas recebendo, mas porque elas se tornaram... O trabalho delas se tornou, por exemplo, a distribuidora. A gente tinha o próprio prédio com estoque, com departamento comercial. A gente tinha 3 filiais no Brasil. A gente fazia tudo. Né? Então, a gente tinha gente da equipe que trabalhava na empresa, entendeu? Aí eles tinham seu salário, mas, enfim. Então, não aconteceu. O Senhor não mudou a direção daquele tempo. Então, algumas pessoas saíram, a gente teve muitos desgastes, alguns desgastes assim. Mas a gente tinha assim amigos que eu achava que eu ia conviver com eles pelo resto da vida. Então, quando o Senhor foi mudando aquela estação, gente, doeu demais em mim. Doeu muito. E aí eu comecei a aprender, né, que é a vida. Vai ter amigos que a gente vai ser melhores amigos naquele tempo. Né? E é gostoso demais você ter o carinho de pessoas que você não convive mais, mas que você... Mas dói, né? É amigo, mas só de não estar trabalhando junto, mas você não vai estar todo dia, você não vai estar ali junto, tal. E outros também com desgastes. Eu acho que com desgaste acho que é a pior parte, né? É mais pesado, né? Eu acho assim que
Aí eu ganhei um grande presente, que foi a segunda formação. A segunda formação do Diante do Trono, que foi Os alunos do CTMDT os alunos ali. do CTM, discípulos, filhos, sabe? Que já vieram assim com o coração formado por mim, pelo meu esposo, sabe? Então, assim, foi um presente. Eu não tive um problema com a segunda formação. Eu ganhei um presente. Foram 5 anos tão leves. Acho que até o meu estresse diminuiu. É porque também a primeira formação, tudo também foi acontecendo, mudando a estrutura. Tudo foi... vamos gravar um CD com a Descobrindo, igreja, né? vamos. Daqui a pouco... Desbravou, daqui a né? pouco, e 1 milhão de gente e tal. E daqui a pouco foi tudo tendo que se adaptar, né? Tipo assim, e nessas mudanças, com adaptações, mudanças vão acontecendo. Sim. E pessoas criam expectativas do que deveria ser, ou como que vai acontecer, e como é que... Aham. Então, rola de tudo, né? Porque Até para eu me enxergar acontecem como mudanças, líder. né? Até para eu me entender como a líder. Era muito difícil, sabe? Algo que todos os líderes precisam aprender logo é a não tolerar Jezabel. Sabe? Satanás, ele se transveste de muitos espíritos, né? E um deles, que a Bíblia cita em Apocalipse, é Jezabel. E de todos os elogios que a igreja ali recebeu, houve uma repressão. Eu tenho contra ti. Imagina, o Senhor fala, Ana, olha, parabéns pelo seu zelo, parabéns pela sua fidelidade, pelo seu desprendimento com o dinheiro, parabéns pela sua humildade que você tem buscado, devolver toda a glória para mim. Ele podia me dar um monte de parabéns e falar, olha, eu tenho contra ti. Você tolerou Jezabel. Então, trabalho em equipe é o seguinte, trabalho em equipe, pastoreio de igreja, família, relacionamento é o seguinte, se tem alguém que você tem medo, se você tem intimidação com alguém, pode começar a orar. Pode começar a orar, tem que haver confronto, tem que haver conversa. A gente não pode ter medo. O nosso inimigo tem que estar do lado de fora, gente, não dentro. Sabe? Então, eu acho assim que foi muito duro, foi muito difícil, mas eu passei por esse tipo de amadurecimento para me posicionar, porque intimidação com pessoas, você só vence com confronto. Você só vem se posicionando, falando até aqui, chega, entendeu? E geralmente Jezabel, ela se apega como melhores amigos, se apega como pessoas que querem estar ali como segundo lugar, como pessoas que ganham a sua confiança. Então é muito difícil você fazer os limites com esse tipo de relacionamento. E Jezabel, vez após vez, vai tentar sugar as nossas forças. Se a gente tem medo de se posicionar, medo, eu não posso abrir tanto assim. Mas a minha segunda equipe, gente, aí eu falo que eu ganhei assim a melhor experiência da vida. Imagina, foi muito leve. Sim. Foi muito leve, foi muito alegre, foi muito bom. Pode não ter tido os milhões e milhões de pessoas, mas não teve as tensões, não teve o estresse. Foram muitas, Ana? As tensões? É. Muitas, muitas. Eu lembro do Gustavo... Dorflex que o diga. Relaxante muscular. Torcilax. Eu creio, assim, né, que é o inimigo mesmo, às vezes, Sim. porque usando ali aquelas relações, usando ali né, as fragilidades, as fraquezas de cada um de nós, e a nossa guerra mesmo travada com principados, potestades, a gente indo assim para batalhas regionais, geográficas, a gente estava lidando assim com coisas muito profundas, sabe, dos ajuntamentos de cada região. Imagina, você vai lá para o Nordeste, né? Imagina com as coisas que a gente lidou. Não todas as regiões do Brasil. A própria Esperança, um local que... Todas. Difícil, Esses né? dias mesmo, o Gustavo estava pregando sobre batalha espiritual, ele lembrando, quando a gente estava montando o palco lá no centro administrativo em Salvador, né? Então, a Zenete designava lá, naquela estratégia específica, aquele grupo de intercessores iam durante a noite estar orando ali. Então, tinha uma Kombi que parava lá com os despachos toda noite. Nossa. Sério? Toda noite. No local do palco? No local onde ia ser construído o palco. Era direcionado a vocês? Não sei. Ou Pode não? ser porque lá é o lugar do governo sim, também. é. Né? O prédio do governo. Então, enquanto os intercessores estavam lá orando e tal, parava aquela toda noite. E aí chegava um homem com um cachorro e comia aqueles despachos.
Nossa. Entendeu? E esse homem, ele foi evangelizado por eles, esse homem foi liberto de demônios, esse homem era um desviado que voltou para o Senhor. E o que aconteceu, gente? O cachorro morreu. Nossa. O cachorro morreu e a van não, na época era a Kombi, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, durante, pelo menos, aquele tempo, sabe? Eu creio, assim, a gente viveu muitas transformações, muitas mudanças. Nesse álbum mesmo, do Esperança, havia uma oligarquia política que se repetia, né? Uma família que era eleita por décadas. E, naquele próximo ano, pela primeira vez, houve uma mudança partidária de quem ganhou. E o primeiro show do ano na Bahia foi um evento evangélico, foi o pastor Cirilo. Sabe, assim, eu tenho muitos testemunhos para contar de transformações mesmo. Quanto tempo antes vocês chegavam na cidade? Variava, mas 3 meses, Nossa, 6 meses, sim. Era um preparo gigantesco. Sim, e tudo bancado pelo Ministério. Pessoas também que se levantavam para ajudar. Mas a gente, quando eu falo a gente, não eram todos os músicos, não. Era a Zenete, eu, o pessoal da produção, né? Aí, dependendo do evento. Agora, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a Zenete acabou morando praticamente dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, até sair no Diário Oficial final a liberação para a gente fazer o evento. Então, era muita oração, sabe? Muita batalha espiritual. E eu sei que isso mexia com o ambiente, né? E mexia dentro das nossas relações também. A gente estava mexendo com coisas muito Existiam profundas. pessoas que, às vezes, não estavam no mesmo espírito nessa com primeira... certeza. Que, vamos lá, vamos ministrar. Porque é algo muito pesado, uma batalha muito pesada. Sim, e ao mesmo tempo hoje eu tenho mais maturidade para ouvir algumas coisas e rir. E na época eu não ri, sabe? De ter compaixão, eu não tive. Acho que esse zelo, sabe? É explicável isso? Tá, por exemplo, a gente foi pegar o visto para ir para o Japão. E aí a gente estava dentro do micro-ônibus, não sei, que o consulado, acho que era lá no Rio. E eu ouvi atrás de mim o pessoal falando, ai, que bom, né? Tipo, o visto deles foi negado, mas pelo menos eles tiveram um almoço numa peixaria. Eu fiquei tão chateada, como tipo, se... não entendendo o propósito daquilo ali tudo. Tipo isso. Poxa, ai, que bom, pelo menos eu estou comendo uma comida boa. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, poxa, eu acho que eu não devia ter ficado tão indignada no meu coração. Mas eu julguei mal os meus irmãos. Sim. Porque realmente, gente, que fantástico, né? Você viajar pelos países, você comer comidas diferentes que talvez você nunca comeria se você ficasse só na sua cidade. Jesus que proporciona também, né? Coisas tão boas, entendeu? Mas eu era assim tão focada, sabe? Que eu Radical. Eu acho que talvez seria Tinha uma uma boa palavra. radical. Tinha uma zelo pontinha radical. Um zelo radical. Podia segurar um pouquinho, você acha? Hoje eu lido muito mais leve. Porque a vida ensina a gente, né? Sim, com certeza. A vida ensina a gente. Eu faria muitas coisas diferentes. Eu até fiz uma pregação sobre isso no nosso aniversário de 20 anos. O que você faria diferente hoje? Acho que eu não toleraria Jezabel bem mais rápido do que eu tolerei. Faria alguns cortes. Você segurou muito tempo. Muito tempo. Mas era a menina Ana crescendo, entendendo também a sua posição de liderança, sabe? É que cada movimento que você faria geraria muita coisa, um reverb muito grande, né? Sim. Principalmente na época, né? Sim. Você tinha que pensar muito bem em tudo que você ia fazer, enfim. É muito difícil eu falar isso, mas chegou um tempo que o Senhor falou para mim, Ana, você não precisa de ninguém para fazer o que eu te chamei para fazer. Você não precisa de ninguém e nem de dinheiro. Você só precisa de mim. E hoje, literalmente assim, né? Até eu estava aqui em São Paulo, num evento de premiação que concorremos como banda. Eu falei, gente, eu não sou mais banda, eu não sou mais grupo, tem que mudar esse conceito, né? Eu acho que eu vou ser sempre diante do trono, porque o diante do trono sou eu. Né? Nasceu lá no meu chuveiro, não é isso? Eu sempre vou ser diante do trono, mas o Senhor... Mas até chegar nisso também fala de uma desconstrução, né? E o Azaf foi quem uma vez, num 1º de janeiro, a gente sempre fez muito retiro,
tanto na primeira formação, na segunda formação. A gente sempre tirou muito tempo para ir para a estância. Antes da estância Paraíso ser o que ela é hoje, a gente alugava aquele lugar para os retiros espirituais. E ele foi uma vez ministrar para nós, depois ficou lá em casa, e a gente fez um churrasco lá em casa, e ele falou assim, Ana, eu estou vendo você de mochila. E o Senhor está falando para você que a sua estrutura é muito grande, muito pesada, e vai chegar o dia que a sua estrutura toda vai estar numa mochila. A sua estrutura toda vai estar numa mochila. E tem sido muito bom. Porque eu vou te contar, viu? Mas é um desapego e uma desconstrução absurda, né? Muito grande. Eu me lembro, assim, Jezabel, ela me intimidou muito tempo. Quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, para o mestrado do meu esposo, acho que a gente tinha 13 anos de ministério. Aí, o CFNAI me convidou para ministrar lá, né? E eu aceitei. Meu filho Benjamin tinha poucos meses, acho que uns 3 meses nessa época. E aí chegou o dia de ministrar. E eu ainda estava amamentando, começando a aprender a ser dona de casa, e não tinha ajudante, coisa bem complicada. Então, eu marquei o ensaio um pouco antes da ministração, com os músicos deles lá da escola, e, por e-mail, eu mandei, né, com antecedência o setlist, mandei o repertório e tal, e as cifras e tudo, mas eu não sabia quem eram as pessoas, não tinha relacionamento. Me deu um pânico. Eu entrei no closet, quando foi chegando a hora de eu me arrumar, eu fiquei em posição fetal. E eu chorava, e eu falava, Deus, eu não vou conseguir, porque o fulano, o ciclano... Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Eu não posso dizer nunca, mas a sensação que eu tinha era, eu nunca tinha ministrado com outras pessoas tocando para mim. Eu tinha um medo, se o fulano está em pecado, e se o outro lá é um adúltero, e os demônios que não sei o quê, sabe? E aí eu fui. E dentro do carro eu falei, Gustavo, não me deixa nunca mais aceitar nenhuma agenda. Não me deixa, não me deixa, não me deixa. E quando eu cheguei lá, gente, foi o céu na terra. Caramba. Foi o céu na terra. E eu fiz amizade com o Robert Quintana, que se tornou um dos grandes amigos, né, dessa nova Ana, e que foi assim... Dá outro podcast. A minha mudança para os Estados Unidos. Dá outro podcast. Pode voltar se verdade. quiser. A gente tá... Mas ele foi verdade. a pessoa que o reino de Deus se move por relacionamentos. Sim, sim. E ele foi a pessoa que fez toda a ponte da Gateway, todos os trabalhos que eles quiseram fazer no Brasil, que a gente fez todas as parcerias. E quando a gente foi fazer o doutorado do Gustavo, o Senhor falou para a gente tirar um sabático, né, e mudar toda a atividade, ele ia fazer o doutorado. E aí o Robert falou assim, o quê? Vocês vêm com visto de estudante? Não. Vocês têm uma família aqui agora, vocês têm uma igreja aqui agora. E aí eles abriram as portas para nós. Foi aquela amizade lá, né, daquele dia que eu rompi uma dependência emocional muito grande que eu tinha.